efficiunt demons, ut quae non sunt, sic et tamen quasi sint, conspacienda hominibus excipient. Você acha que ela se culpa? Eu não sei, cara. Provavelmente. Deitei-me no banco rebaixado da minha Chevy e abaixei a aba do boné sobre os olhos. Mas você acha que ele está bem? Eu não respondi. Com certeza eu não estava bem quando a Whitney morreu e a Kimber era ainda mais próxima da mãe dela do que eu da minha irmã. Definitivamente ela não estava bem. Sam, é sério, eu tô surtando aqui. Já fazem 2 dias. Ergui o boné do rosto e olhei para o Kyle, que, admito, estava um caos. Os olhos vermelhos, o rosto pálido e o cabelo ruivo oleoso. Cara, a mãe dela se suicidou. Você sabe o quanto a Kimber era ligada nela? Ela só precisa de tempo, mas vai ficar tudo bem. Ela não respondeu nenhuma das minhas mensagens, nem atendeu minhas ligações. Deixei uns 9 recados de voz, mano. Acho que eu tô pirando. Você só precisa dar espaço pra ela, cara. Sim, mas ela é minha... Ele ainda não conseguia dizer na minha frente. Eu sou quem deveria cuidar dela. Eu sentei e coloquei a cadeira na posição normal, virando-me para ele. Olha, Kyle, eu sei que você quer ajudar a Kimber e eu também quero, mas ela não quer atender nossas ligações. Não foi à escola nem atendeu a porta quando paramos na casa dela. Agora, ela não quer nos ver. E precisamos aceitar isso nesse momento, ok? A Kimber sabe o que é melhor para a Kimber. E sobre a carta de suicídio, você acha que tem a ver com isso? Nem sabemos se existia a carta. O pai da Kimber ficou tão abalado quando disse aquilo que pode ter me confundido. Perguntei ao meu pai e ele disse que não havia carta. Certeza, porque seu pai é um verdadeiro poço de verdades. Resmungou Kyle. Um olhar me disse que ele já se arrependia das próprias palavras. Eu dei de ombros. Eu não sei mais em quem acreditar. A verdade é que eu sabia o que ouvira. O Sr. Destaro mencionou algo sobre carta para a polícia naquele dia, mas não podia contar isso ao Kyle, não agora. Ele já estava assustado do que o namoro com a Kimber fosse parte da razão pela qual a mãe dele estava tão deprimida. Perguntei ao meu pai sobre a carta quando ele voltou para casa, após aquela noite interminável. Ele suspirou, passou as mãos pelo cabelo de cansaço e disse: Sam, eu não sei o que dizer. A Anne Destaro não deixou carta de suicídio e essa é a primeira vez que ouço falar disso. Com nossa melhor amiga de luto e nossa investigação parada, o Kyle e eu vivíamos num estado de suspensão. Íamos à escola de vez em quando, perdíamos aulas aqui e ali, faltávamos a provas de fim de ano e fumávamos mais maconha do que dávamos conta. Sem a Kimber para nos manter na linha, ficávamos letárgicos, de mau humor e irresponsáveis. Eu nunca tinha percebido o quanto dependia dela. O Kyle e eu faltamos aos últimos 2 horários do dia e debatemos se deveríamos ir à escola amanhã. O que era o último dia do nosso 2º ano. Decidimos finalmente aparecer na 2ª aula e fiquei feliz por isso, pois a Kimber apareceu em biologia. E eu nem a vi a princípio. Estava com a cabeça apoiada nos braços sobre a carteira, quando senti um toque tímido no ombro. Virei-me e a vi em pé, parecendo insegura e desconfortável. Dei meio sorriso e a abracei, mas não foi aquele abraço super confortante e nem um pouco constrangedor da Kimber. Foi um abraço longo, mais frágil. E o calor protetor que senti me deixou triste quando terminou. Como você está, Ká? Perguntei quando ela me soltou. Ela enxugou uma lágrima do rosto. Eu estou bem. Ela lançou um sorriso trêmulo que eu soube não ser verdadeiro. Envolvia num braço rápido enquanto a Phoebe Tranger
nos encarava com desdém. Você viu o Kyle? Perguntou ela. Não, tenho aula com ele na próxima hora. Ele está preocupado com você. Eu sei, ela disse, baixando o olhar para o chão. As coisas estão muito difíceis em casa. Está tudo bem, eu disse. Estamos aqui para o que você precisar. Era disso que eu estava esperando. O que você precisar. Como era o último dia de aula, o professor, o Sr. Founder, só esperava devolver as provas corrigidas e deixar a gente enrolar o resto do tempo. A Kimber falou sobre os preparativos para o funeral no fim de semana e brigou com o Kyle e comigo por termos faltado às provas finais para ficar chapados. Quando o sinal tocou, vi a Kimber animada e nervosa para ver o Kyle. Enquanto juntávamos nossas coisas, eu a tranquilizei dizendo que o Kyle não estava bravo, só preocupado com ela. Ela jogou a mochila no ombro, arregalou o queixo e assentiu. Estava se esforçando tanto para manter-se firme. Assim que o Kyle a viu do outro lado do corredor, bateu forte o armário e veio em nossa direção com tanta intensidade que comecei a pensar que realmente estava bravo. Ele passou por uma dúzia de alunos sem sequer olhar para eles, deixando uma multidão curiosa, mas irritada, para trás. Quando finalmente nos alcançou, o Kyle arremessou a mochila contra a parede e ergueu a Kimber num movimento digno de um filme preto e branco. Todos que viam, inclusive eu, suspiraram em uníssono. Como a maioria dos professores nem se dava ao trabalho de chamar a presença naquele dia, fui para o cálculo com a Kimber e o Kyle, onde eles tiveram exatamente a mesma conversa que a Kimber e eu tivemos na aula anterior. No fim da hora, a conversa estagnou e ficou tensa. O Kyle e eu trocamos um olhar por cima da cabeça da Kimber, e eu acenei para isso. Kimber, ele disse baixinho, sua mãe deixou carta? Como? A Kimber perguntou surpresa. Eu ouvi o seu pai falando. Naquela terça-feira, naquele dia, eu disse. Enquanto esperávamos ela continuar, o sinal tocou para o intervalo. Todo mundo saiu da sala, mas nós três ficamos ali, sentados no topo das carteiras. Kimber, finalmente falei. Ela suspirou tristemente e olhou para o Kyle. O que dizia a carta? Ele perguntou, nervoso. Eu não sei, não vi. Pedi a ela quando chegássemos em casa. E ele disse que tinha ouvido errado. E que não havia carta. Falou para eu não mencionar isso a mais ninguém. Que só ia perguntar às pessoas. Então nós dois ouvimos errado. Eu disse, o que parece improvável. Eu conheço meu pai a vida inteira. Sei quando ele está mentindo. Alguém começou a entrar para a aula seguinte, lançando olhares solidários para Kimber. Por ser o horário do almoço, pegamos nossas coisas e saímos para o meu carro. Como sempre, eu me acomodei no banco de trás e deixei Kimber e Kyle sentarem na frente. Kimber respirou fundo. Eu sei que meu pai está mentindo e sei que ele tem a carta. Tem certeza? Perguntou Kyle. Eu pude sentir o medo dele ao pensar que parte da culpa podia ser dele. Sim, eu sei que nela está escrito Prescott. Acho que até sei onde ela está. Prescott? De alguma forma não fiquei surpreso. Ele era o eixo em torno de tudo que era sombrio aqui. Como você sabe que diz Prescott? O Kyle perguntou. Ouvi meu pai lendo uma vez. Acho que ele a lê sempre. Vi ele soluçando e cochichando as palavras, lembrando coisas dentro do escritório. Meu pai, ele não tem estado bem. Você acha que ela teve um caso com o Jimmy Prescott? Balançou a cabeça em negação. Acho que precisa pensar maior do que isso, Kyle. Concordo. A Kimber falou olhando para as próprias mãos no colo. Com tudo que sabemos sobre Prescott, tenho quase certeza de que não se trata de caso. Está tudo conectado, não acham? Meu pai foi um grande amor na vida da minha mãe, mas ela deixou a carta só para mim. Acho que, de algum modo, fui eu a pessoa que ela prejudicou, não ele. Sabe, acho que ela fez algo por minha causa, ou talvez fez por minha culpa. A voz de Kimber quebrou no fim e Kyle a puxou, beijando no topo da cabeça, deixando-a sussurrando algo que não conseguia ouvir. Então, precisamos achar a carta, eu disse depois de dar-lhes um momento.
Sim, eu preciso muito ler. Como conseguimos isso? Se estiver no escritório, só temos de esperar ele sair de lá. Se estiver no escritório, só precisamos esperar ele sair de lá. Disse o Kyle, olhando pela janela. Você acha que não pensei nisso? Suspirou a Kimber. Ele nunca sai de lá desde que voltamos do hospital. Ele dorme no escritório. Então temos que tirá-lo de lá. Não, precisamos tirar eu de lá. Amanhã é o funeral da minha mãe e metade de Drisking vai estar lá. Inclusive meu pai, claro. Preciso sair sem que ele perceba e correr para casa para mexer no escritório. Certo, isso é fácil, eu disse. Sem o meu pai perceber, e preciso estar de volta até o fim do serviço. Nós assentimos, mas ficamos em silêncio, pois parecia que a Kimber ponderava dizer mais. Meu pai, ele está muito frio comigo, e eu acho que ele me culpa. Finalmente disse a Kimber. Isso é mentira, cuspiu Kyle. Vocês podem me ajudar? Com certeza. É claro. Passamos o resto do intervalo criando um plano muito mais estratégico do que a missão provavelmente exigia. Eu e o Kyle envolveríamos o Sr. Destaro em conversa, e então o Kyle receberia uma mensagem da Kimber dizendo que estava tendo uma crise no banheiro. O Kyle sairia para confortá-la e os dois pegariam meu carro até a casa do Destaro. Eu ficaria ali, de olho no pai dela, enquanto eles estivessem fora. Fui trabalhar naquela tarde pela primeira vez desde segunda-feira, e a Mira parecia bem mais animada e deixou eu ir embora cedo, já que era sexta. Não dormi bem, porém, e acordei às 4 da manhã para procurar algo elegante e preto para vestir no funeral. Meu pai entrou antes de sair para o trabalho e me encontrou um adolescente despenteado e em um pânico, vasculhando pilhas de roupa preta. Ele sorriu com pena e me levou até o próprio armário. Como meu pai e eu não tínhamos só o mesmo rosto, mas o mesmo porte, encontrar algo adequado foi fácil. Agradeci a ele, e ele me pediu que pedisse desculpas a Kimber por ter que trabalhar durante o serviço e que mandava o seu amor. O funeral da Anne Destaro foi numa igreja episcopal do outro lado da cidade. Passei no Kyle às 9 e vi que ele também vestia um terno do pai dele, embora não coubesse tão bem e ficasse o tempo todo puxando as mangas e ajeitando a cintura. Infelizmente para Kyle, ele era bem menor do que o pai. Estacionamos o mais longe possível da igreja, onde esperávamos que ninguém percebesse o carro indo embora. Quando entramos, vimos que a Kimber nem precisava fingir muito para convencer que estava em crise. A encontramos no fundo, encolhida numa cadeira, com um emaranhado de cabelos laranja encaracolados e lágrimas caindo. O Kyle sentou ao lado dela e a envolveu num abraço. Caramba, Kimber, o que houve? Eu cutuquei o pé dele e lancei um olhar que dizia, sério? O Kyle mordeu o lábio. Quer dizer, porra, não tem ninguém aqui. A Kimber sussurrou no peito dele. Minha mãe cresceu aqui. Tinha centenas de amigos nessa cidade e ninguém veio. Olhamos ao redor e tive que admitir, a presença era escassa. Alguns grupinhos de 3 ou 4, o pai da Kimber sentado numa cadeira na diagonal, a cabeça apoiada nas mãos. Algumas pessoas conhecidas de churrascos na casa dela. O ex-xerife Clary, com a esposa Grace, estava ali, de pé, junto a alguns dos investigadores do meu pai, conversando baixo num canto. Eu entendi por que a Kimber estava tão abalada. Enquanto esperávamos o serviço começar, percebi que nunca tinha ido a um funeral antes. Queria que tivéssemos tido um para minha irmã, mas sabia que nunca poderia, já que a Whitney ainda era legalmente viva. Ficava triste ao pensar que ela nunca seria enterrada. Só mais alguns rezadores foram chegando e o pastor começou a chamar as pessoas para sentar. Notei o caixão de lado do púlpito pela primeira vez e agradeci por estar fechado. Mesmo assim, não pude deixar de pensar naquele caixão simples, sem adornos, quase feio, escolhido para a mãe da Kimber. Sabia que os Destaro tinham dinheiro, muito dinheiro na verdade. Escolha interessante, quase insultante, coitada da Kimber. O Kyle e eu ajudamos a Kimber a levantar e começamos a caminhar para os bancos.
Mas ela parou, de repente. Estou pronta, disse ela, levantando a cabeça, cerrando o maxilar. Pronta para ir embora? Não aguento mais ficar aqui. É uma vergonha para minha mãe. A Kimber ergueu o queixo. Eu conhecia aquele olhar. Não havia como convencê-lo do contrário. O Kyle e eu nos entreolhamos. Isso não fazia parte do plano. Seria muito óbvio a ausência da Kimber no serviço, ainda mais com tão pouca gente lá. Vocês vão até o meu pai e falam que ensaiamos, ela sussurrou. Kyle, em 30 segundos eu te mando mensagem. Vai. O Kyle assentiu e se dirigiu ao pai dela, enquanto era evidente que o Sr. Déstaro o observava. Pegar as chaves do carro com ele seria quase impossível. Eu recuei até as sombras no fundo da sala enquanto o pastor iniciava o serviço. Escrevi 4 mensagens para o Kyle pedindo ajuda, mas ele não ousava mexer no telefone. Fingia olhar à frente, lançando breves olhares preocupados à mãe da Kimber. Depois de alguns minutos, saí para encontrar a Kimber, mas ela não estava onde havíamos combinado, junto à porta dos fundos. O plano estava caindo aos pedaços. Tirei meu celular e mandei mensagem a Kimber. Onde você está? O Kyle está perto do seu pai, eu não consigo pegar as chaves dele. Esperei no corredor batendo o telefone, contra a mão, nervosamente. Depois de 1 minuto ou 2, o celular vibrou com uma mensagem. Desculpa, eu saí sem vocês dois. Eu precisava sair de lá, mas eu volto antes do fim do culto, eu prometo. Bosta. Eu respondi a mensagem. Se cuida. Era vital eu não ser visto agora. Fui para o banheiro masculino, tranquei-me no box e joguei Snake no celular pelos 20 minutos mais longos da minha vida. Sabia que o serviço do culto não duraria muito mais, então mandei outra mensagem para Kimber. Já está a caminho de volta? Encontrou alguma coisa? Esperei vendo os minutos passarem e mandei outra. Acho que o culto vai acabar logo. Onde você está? Depois de mais de 7 minutos sem resposta, tentei ligar, mas caiu na caixa postal. Tentei de novo, o mesmo resultado. Eu fiquei nervoso. Ia ligar pela 3ª vez quando 2 pessoas entraram no banheiro e meu telefone vibrou com uma nova mensagem. Era do Kyle. O culto havia acabado. A Kimber pegou as chaves. Por que vocês não voltaram? Encontraram algo? Eu saí do banheiro sem lavar as mãos e recebi olhares atravessados dos 2 desconhecidos no mictório. Enquanto as portas se fechavam atrás de mim, encontrei o Kyle olhando pela janela, procurando meu carro. Kyle, ele se assustou. Cadê a Kimber? O que vocês encontraram? Eu não sei, ela saiu sem mim. Que porra, por quê? Onde ela está? Eu não sei, Kyle. Ela saiu sem mim? Eu reiterei. Ela ainda não atende minhas ligações nem responde minhas mensagens. Puta que pariu, nem as minhas. Temos que ficar de olho no pai dela até ela voltar. Não somos os únicos. Kyle disse, apontando para o outro lado da sala. Que merda está acontecendo? 3 homens conversavam com o pai da Kimber num canto oposto. O principal entre eles era o Killian Clary, flanqueado pelos 2 ex-deputados. O xerife aposentado de Drisking tinha a mão no braço do Sr. Déstaro e falava com ele num tom baixo, porém áspero. O Sr. Déstaro balançava a cabeça, objetando desesperadamente. Os 2 ex-deputados saíram pela porta da frente da igreja. E o Sr. Déstaro escorregou até encostar-se no Killian Clary, que o sentou numa cadeira próxima. Algo acontecia. Ligue para Kimber agora, disse o Kyle. Tentei de novo e dessa vez a chamada tocou 2 vezes antes de cair na caixa postal. Desliguei e ergui as mãos, olhando para o Kyle em desespero. De novo, ele disse, pegando o próprio celular. Teve o mesmo resultado, mas sentiu o alívio quando alguém atendeu a ligação do Kyle. Só que não era a Kimber. Phil, em que parte da cidade você tá? Eu preciso que você me busque, é uma emergência. Eu tô na North Ridge Church, rápido quando puder. Eu tô com o Sam. Tá me devendo essa, cara. O Kyle desligou e tentou ligar para o telefone da Kimber. Na sequência, ela também estava mandando direto para a caixa postal. Ficamos juntos na janela, esperando ansiosamente para ver o Mazda prata de Phil chegar. O Kyle mordia o lábio e eu batia o celular contra a mão. Vai, Saunders. Lançamos olhares furtivos para o pai da Kimber até que Clary o ergueu e o conduziu o homem inconsolável para fora da igreja.
De repente, o celular do Kyle apitou e nós dois olhamos para a tela, vendo o nome da Kimber aparecer. Os joelhos do Kyle quase cederam de alívio e ele escorregou contra a parede. Eu encontrei. Kyle abriu a mensagem e digitou uma resposta furiosamente. Eles estão indo para você, K. Ficamos os dois olhando para o celular aguardando outra resposta e exatamente quando o sol nos cegava ao refletir o sedã prata do fio se aproximando, recebemos uma mensagem. Eles chegaram. Foi a última mensagem que recebemos de Kimber. Quando o fio nos deixou na casa dos Testaro, encontramos a porta da frente destrancada, mas ninguém estava em casa. Meu carro estava na garagem destrancado, com a chave no contato. O Kyle e eu voltamos correndo para a igreja, mas o funeral já tinha acabado e as poucas pessoas que tinham comparecido já haviam ido embora. Dirigimos de volta para a casa da Kimber, mas estava do mesmo jeito que deixara, e ninguém estava lá. Nessa altura, o Kyle já havia pirado e estava em pedaços. Ele tinha ligado para ela inúmeras vezes. Eu tinha certeza de que esgotou a bateria. As ligações deles iam direto para a caixa postal e as mensagens não tinham resposta. Depois de meia hora de súplicas do Kyle, finalmente liguei para o meu pai. Ele atendeu imediatamente. Sammy, o que aconteceu? É a Kimber. Ela sumiu, pai. Procuramos em todo lugar, mas ela e o pai dela desapareceram. Ela saiu do funeral cedo e o Killian Clary estava conversando com o pai dela, então o Sampson e o Krieg saíram e acho que levaram ela. Pai, acho que eles ainda estão trabalhando para o Clary por fora ou algo assim. Eu acho que eles vão fazer algo ruim, ela... Calma, devagar. Venha para a delegacia e vamos conversar. Vou pedir para o oficial no voo registrar o depoimento de vocês e vou mandar os 2 policiais para investigar a casa agora mesmo. Se acalme, Sam. Vamos cuidar disso. Desliguei e coloquei o carro em marcha ré violenta, virando o volante para a esquerda assim que cheguei ao final da garagem. Sam, como você sabe? Como podemos confiar na polícia? Eu não confio na polícia, eu confio no meu pai. Disse com palavras que soaram desesperadas até para mim mesmo. Entrei na delegacia do xerife e o Kyle saltou do carro assim que consegui estacionar. Quando entrei, vi meu pai segurando o Kyle pelos ombros, assentindo solenemente para tudo que ele dizia. Logo ele nos chamou para entrar no próprio escritório. Depois de alguns minutos, sentou-se à mesa em frente a nós. Certo, rapazes. Vou mandar o oficial Ramírez entrar em alguns minutos para recolher o depoimento de vocês. Quero que entendam que, neste momento, parece que os Testaro saíram da cidade voluntariamente. Não? De jeito nenhum, Sr. Walker. A Kimber nunca... Meu pai ergueu a mão para silenciar. Deixe-me reformular. O Jacob Testaro deixou a cidade voluntariamente. A Kimber é a menor de idade e não tem direitos legais aqui. Se o pai disser que eles estão indo embora, eles estão indo embora. Mas eles não atendem o telefone e fomos à casa deles, pai. Não havia mala, nada. Talvez ela só queria ficar fora por um tempo, ir para a casa de algum parente. Não consigo especular porque ela não atende o celular. A não ser que ela queira ficar sozinha um pouco. Kyle estava exasperado. Mas... Olha, eu sei que é difícil de entender, mas perder um membro da família mexe com a gente. Sam, você sabe disso. A gente nunca sabe como as pessoas vão lidar com o luto, e nem tem o direito de julgar. Acho bem provável que a Kimber volte no outono para as aulas. No outono? No outono? Xerife Walker, faltam 2 meses para isso. Vocês precisam investigar agora. Kyle, eu sei que você está chateado e ninguém disse que não vamos investigar a fundo. Como vocês investigaram o desaparecimento da Whitney a fundo. Eu cuspi e não me arrependi. Sam, ele rosnou, com mais força do que jamais ouvira antes. Eu tô cansado de ouvir você insinuar que eu não fiz tudo o que pude para encontrar a Whitney. Eu amo a sua irmã, mais do que você imagina. Ela é minha filha, Sammy. E eu nunca vou desistir dela. E quanto aos deputados que saíram do funeral atrás dela? Kyle interrompeu. Meu pai levantou a sobrancelha olhando para mim. Sampson e Krieg, murmurei com os dentes cerrados. Ele suspirou. Garotos, Sampson e Krieg saíram do funeral porque eu os mandei atender uma ocorrência. Levantei-me bruscamente, derrubando a cadeira.
Ah, qual é, pai? Já chega. O xerife bateu as 2 mãos na mesa e se levantou. Eu disse que contaria tudo o que sei e contei. Entendo que a sua amiga é importante pra vocês e cacete, os Destaro também são meus amigos. Eu prometo que vou usar todos os recursos ao meu alcance para encontrá-los e acalmar vocês. Mas até lá, o que posso garantir é que não há sinal de crime até agora. Vocês 2 precisam sair desse caminho de guerra e deixar a gente fazer o nosso trabalho. Agora, o Ramírez está no corredor esperando para registrar o depoimento de vocês. E depois disso, os 2 vão para casa. Entendido? Não disse nada. Apenas olhei para ele, tremendo de raiva. Caio se levantou e saiu da sala sem demonstrar emoção. Passou direto pelo Ramírez e fui atrás dele até o carro. Entramos e esperei o Caio dizer alguma coisa. Ouvi um soluço forte e olhei para o lado. O rosto dele estava coberto de lágrimas. Era a primeira vez que via Caio chorar, mas não seria a última. Ele está mentindo. Ele está mentindo. Balancei a cabeça. Eu não sabia mais em quem acreditar. Caio virou o rosto. Eu sei que ele está mentindo. Aconteceu alguma coisa ruim e ele está escondendo. Mas o que aconteceu? Mais soluços. Caio tentava se recompor. Cara, fala comigo, porra. O que você acha que aconteceu? A Kimber sumiu. Como os outros. Está no lugar onde as coisas ruins aconteceram. Desferi um soco contra o volante. Será que a mãe dela se matou por causa de algo que eu fiz? Algo que a gente descobriu? Será que a Kimber foi levada por minha causa? Se eu achasse por algum segundo que isso era verdade, eu sabia que iria desmoronar completamente. Não, a Kimber não. Sim, Sam! Pensa, caralho! Caio gritou. É a casa na árvore. É tudo a mesma coisa. Borrasca, os homens sem pele, a árvore tripla, sua irmã, a montanha, é tudo a porra da mesma coisa. É o Império Prescott. E agora Kimber foi engolida por ele. E a gente vai pra onde? Senti minhas lágrimas quentes escorrendo. O que a gente faz? Caio ergueu as mãos frustrado. A gente tem que ir para Embercott, certo? Tudo começa e termina na árvore tripla, Sam. Você já devia ter percebido isso. A gente já foi naquela árvore 1000 vezes, Kyle. Não tem nada lá. Eu não sei mais para onde ir, Sam. Eu levei um susto quando alguém bateu no vidro e limpei rapidamente o rosto. Baixei o vidro e vi o oficial Krieg se inclinando. Vamos para casa, rapazes. Beleza? Beleza. Eu respondi e liguei o carro. O oficial Krieg acenou pra gente enquanto saíamos do estacionamento. Nós não retribuímos. A casa na árvore, disse Kyle. Fomos em silêncio, tentando desesperadamente manter a calma. Se fôssemos ajudar a Kimber, precisávamos pensar com clareza. Estacionei ao lado da entrada da trilha e notei várias bicicletas amarradas no poste, subindo pela trilha West Rim Prescott Ore. Cruzamos com o Parker e alguns amigos dele descendo. Eu assenti para ele, mas Kyle não disse nada. Apenas olhou fixamente para a trilha, buscando o único lugar onde sabia que podia ir. Já estava quase escuro quando chegamos a Embercott, e havia pouca luz restante para procurar, seja lá o que Kyle esperava encontrar. Levou meia hora na escuridão até que finalmente eu convenci que não havia nada ali que pudesse ajudar a Kimber. Embora não falássemos sobre isso, eu sabia que ambos estávamos dolorosamente conscientes de todos os sons da noite. Estávamos com medo, aterrorizados até os ossos, de ouvir os sons cortantes, rangentes, metálicos, os gritos da morte em borrasca, aos quais nos acostumamos ao longo dos anos. Ambos temíamos, rezávamos para que não viessem e não falávamos sobre isso. Deixei Kyle em casa e prometi que encontraríamos Kimber no dia seguinte. Jurei que sim. Ele não me deu mais que um aceno superficial e desapareceu dentro de sua casa. Meu pai estava me esperando na cozinha quando cheguei em casa alguns minutos depois. Não olhei para ele e fui direto para a geladeira, percebendo que não havia comido nada o dia inteiro. Sammy, senta aqui. Quero me desculpar pelo dia de hoje. Peguei um pouco de frango e queijo e fui até a despensa pegar o pão. Eu sei que você está com medo. Eu sei que tem muita coisa acontecendo que talvez não consiga entender completamente. Ele suspirou. A Anne estava deprimida há muito tempo, Sam. Mais de 20 anos. Isso pesa numa pessoa. Ignorei e continuei fazendo meu sanduíche. Eu estava morrendo por dentro, me perguntando se podia mesmo confiar no homem que chamei de pai a vida toda.
Ela estava sofrendo, Sam. Às vezes, pessoas que sofrem tão profundamente não veem outra saída. Ela sabia que a depressão dela estava machucando o marido e a filha. E talvez, equivocadamente, achou que estava fazendo um favor a eles. A mãe está deprimida, disse sem tirar os olhos da minha tarefa. Ele suspirou. Sua mãe está lidando bem com as coisas. E isso aqui foi diferente, Sam. A mãe da Kimber está deprimida desde os 20 e poucos anos. No começo do casamento, Anne teve vários abortos espontâneos. Infertilidade pode ser muito difícil para alguns casais. E nem mesmo o nascimento da Kimber conseguiu aliviar completamente a dor dela. Pai, com todo respeito, estou cansado e vou dormir. O Caio e eu vamos sair mais cedo para procurar a Kimber. Joguei a faca na pia com um estrondo e olhei para o meu pai pela primeira vez. Por favor, me diz que você ainda está tentando encontrar a Kimber. O xerife se levantou da mesa da cozinha, parecendo tão cansado e desleixado quanto eu me sentia. Eu prometo, Sammy. Eu finalmente acreditei nele. Na manhã seguinte, quando parei em frente à casa do Kyle, Parker veio ao meu encontro. E aí, Parker? Disse, enquanto abaixava o vidro e o ar fresco da manhã entrava no carro. O Kyle não está aqui. Saiu por volta das 5. Roubou a caminhonete do meu pai. Ele tá puto. Então, é melhor você ir. Valeu, cara. Respondi. Então fechei o vidro e saí acelerando, rua abaixo. Passei a manhã inteira dirigindo por aí à procura do Kyle e ligando para o celular dele. Mas ele só atendeu por volta do meio-dia. Foi mal, cara. Não conseguia dormir. O Kyle parecia um pouco mais estável do que no dia anterior. Tudo bem. Onde você está? Não sei exatamente. Um ponto raro onde tem sinal. Você está na mata? Tô sim. Ela tá aqui, Sam. Em algum lugar dessas montanhas. Eu sinto isso. Eu sei. Beleza. Deixa eu te encontrar então. Ok. Só vai até a trilha West Rim, que eu te encontro lá. Eu estava a apenas 5 minutos de distância, então cheguei antes que Kyle tivesse tempo de descer a montanha. A Dodge Ram vermelha do Sr. Landy estava estacionada de qualquer jeito numa área de proibição de estacionamento, e achei que provavelmente seria rebocado até voltarmos. Duvidava que Kyle se importasse com isso agora. Cruzei os braços e me encostei no carro enquanto esperava por ele, olhando impaciente para a trilha suja e avermelhada. Quando o Kyle finalmente apareceu meia hora depois, estava coberto de suor, terra e frustração. E aí? Perguntei, me afastando do carro. Nada, cara. Beleza, então vamos continuar procurando. Caminhamos quilômetros e quilômetros pela montanha naquele dia, mas não encontramos nenhum sinal de vida humana. E pelos dias seguintes, se o sol estivesse no céu, nós estaríamos na trilha. O Kyle estava ficando cada vez mais desesperado, invadindo propriedades privadas para procurar equipamentos de corte de árvores, mapeando as muitas minas do condado para vasculhar prédios abandonados. Mas a montanha era grande e a agulha estava enterrada no fundo, no palheiro. E à medida que os dias passavam, a sanidade do Kyle também escorria pelos dedos. Toda vez eu via meu pai, ele me dava um olhar sóbrio e prometia que ainda estava procurando. Me parecia que até ele estava começando a se preocupar. A casa dos Testaro continuava fria e vazia, como o espaço entre as estrelas lá no alto. Na 11ª noite da nossa existência sem Kimber, fui acordado de um sono inquieto pelo som estridente, giratório, agudo e metálico da morte em borrasca. Voltei a chorar até dormir, embalado pelos sons torturados da própria agonia do Kyle na casa ao lado. Nós falhamos com ela. Kimber estava morta. Irmãos e irmãs, venho mais uma vez por meio deste para agradecer a todos vocês
que me seguem nessa jornada de contar e narrar histórias. E venho vos convidar mais uma vez, não somente para me mandar aquele pix e também me apoiar na plataforma Apoia-se, mas também para me seguir em todas as plataformas que estão na descrição deste episódio. Me segue lá na Twitch, poxa, onde eu falo sem filtro e sem cortes também. Vamos fazer uma comunidade no Reddit ou no Discord, sei lá. Verifiquem na descrição e se percam aí nos comentários. E, bom, mais uma vez, agradeço de coração a todos os seguidores e fãs. E é claro, agradeço aos deuses e a todos que compartilham de nossa devoção ao conhecimento profano. Que nossos caminhos sigam juntos, enquanto continuarmos a nossa jornada. Até o próximo episódio, pessoal.